J.R.R. Tolkien. Esse é um dos nomes mais importantes da história da literatura de fantasia. Por quê? Sem a influência desse cara, muito provavelmente, hoje em dia nós não teríamos muitas das obras de fantasias que a gente adora por aí. Sem esse cara, nós não teríamos, por exemplo, O Hobbit, nós não teríamos a trilogia do Senhor dos Anéis inteira, e esse cara, além de tudo, ele conseguiu criar um universo inteiro só com a cabeça dele. Ele criou múltiplos personagens, múltiplas raças, idiomas inteiros. Ele inspirou sozinho a cultura do RPG que a gente tem hoje em dia e várias outras obras, de Game of Thrones até sei lá o que mais, até Nárnia. Ele era amigo do C.S. Lewis, inclusive, e foi tanta coisa que ele escreveu sobre a Terra-média que ele criou, que ele chegou até mesmo a criar uma espécie de bíblia da Terra-média chamada o Silmarillion, onde ele compilou várias pequenas histórias, vários pequenos continhos falando sobre a história da Terra-média de um modo geral. Ele morreu antes de publicar, mas o filho dele terminou esse livro e o publicou. É um cara que certamente merecia ganhar uma cinebiografia um pouquinho melhor do que essa que está chegando aos cinemas hoje. Por que eu digo isso? Porque Tolkien, o filme que está estreando aí agora, ele é basicamente um filme sobre o Tolkien que não pode falar sobre aquilo que todo mundo mais quer saber sobre o Tolkien, que é como que foi a criação de O Hobbit, do Senhor dos Anéis, da Terra-média, esse tipo de coisa e tal. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, os direitos autorais de Senhor dos Anéis são uma bagunça e não tiveram autorização sequer para citar o Senhor dos Anéis numa cinebiografia do Tolkien. Isso é realmente inexplicável. Como é que conseguem fazer um filme sobre o Tolkien sem falar sobre a obra dele? Pra mim é tipo você fazer um filme do Homem-Aranha que termina com ele sendo picado pela aranha, ou então fazer um filme do Harry Potter que termina com ele recebendo a visita do Hagrid. Não faz o menor sentido. Mas o problema do filme não é só esse. O problema do filme é que toda a história pregressa do Tolkien, da criação dele, do crescimento dele, dele ter entrado em Oxford, do interesse dele por línguas, do interesse dele por fantasia e tal, tudo isso é abordado nesse filme aqui de uma maneira incrivelmente artificial, incrivelmente falsa, incrivelmente monótona. Esse é um filme que basicamente comete o grande mal das cinebiografias, que é se limitar aos melhores momentos, só que ele faz isso de uma maneira muito pior porque ele não pode nem falar sobre os melhores momentos. E ele não consegue, ao longo de todas as 2 horas de projeção desse filme, ele não consegue transformar o Tolkien em si numa persona interessante. Ao longo do filme eu ficava olhando a história desse cara e ficava pensando, velho, por que eu tô vendo esse filme? Por que fizeram um filme sobre esse cara? Que na prática, antes de escrever O Senhor dos Anéis, ele era basicamente, ou pelo menos é o que está retratado no filme, ele era um inglês médio que tinha um grande interesse por línguas, aliás, que sabia muito de línguas, era um cara inteligente, tinha imaginação, queria revolucionar o mundo com a arte dele, não sei muito bem como, e foi pra guerra e é isso. E aí a gente não tem muita noção de quem ele é, de como é que é a persona do Tolkien, por que ele é daquele jeito. Então, do ponto de vista de roteiro, ele é um filme incrivelmente artificial, ele é um filme que o tempo todo ele parece que está chegando num ponto que ele vai empolgar, mas ele não pode chegar nesse ponto. E pior do que isso, quando você chega até o final do filme, ele é um filme completamente sem estrutura, porque a impressão que você tem é que o filme inteiro ele é um grande primeiro ato. E pior do que isso, mais deprimente ainda, são os momentos no filme onde você vê que eles estão tentando criar alguma coisa que leve ao Senhor dos Anéis. Então, os momentos que mostram uma ou outra coisa que no futuro pode servir de inspiração para o Tolkien criar o Senhor dos Anéis, são ridículos e são cafonas. Tem um momento onde ele está conversando com o par romântico dele, eu não vou lembrar o nome agora, eles estão tendo um almoço romântico e eles começam a falar sobre as línguas que o Tolkien cria e as palavras que ele imagina. É um diálogo incrivelmente artificial mesmo. E existe um outro momento lá pra frente, sem spoiler, claro, mas onde, enfim, ele tá no meio da guerra e aí ele começa a ter várias pequenas alucinações e essas alucinações remetem a figuras familiares do Senhor dos Anéis. É um negócio besta, é um negócio muito brega. A relação dele com a família dele, por exemplo. Todo mundo sabe que o Hobbit foi um livro que ele escreveu pros filhos dele. Cadê a relação dele com os filhos dele? O filme não mostra nada disso. E até mesmo antes disso, a relação dele com os amigos, que eles criaram uma espécie de irmandade artística, ok, é uma irmandade artística, mas qual o propósito daquilo? O que eles fazem? Como é que eles vão revolucionar o mundo com aquilo? Isso é um problema grande do filme. E além disso, a direção do filme, que é de um cara chamado Domi Karakolsky, ela se limita basicamente ao beabá das cinebiografias produzidas pela BBC.
É um filme que nem parece ter sido produzido para o cinema, porque a direção se foca muito em planos fechados, movimentos de câmera nem um pouco ambiciosos, a paleta de cores é aquele marrom sépia, sem vida, que é bem tradicional de filmes de época, e o filme ele tem um ritmo muito monótono, como eu falei. Ele sempre parece que vai chegar em um momento e não chega. Então acaba se tornando, além de tudo, um filme chato e sobrecarregado de movimentos melosos. Tem uma cena onde o Tolkien e o par romântico dele estão dançando lá nos corredores de um teatro, que, meu Deus do céu, é tão cafona aquilo, é tão brega. E as atuações, o Nicholas Hoult, ele acaba sendo prejudicado por toda a abordagem do filme, porque é um problema, inclusive, que me lembrou muito o Rami Malek no Bohemian Rhapsody, que é o seguinte: não é que seja culpa do ator, mas o roteiro e a direção e a produção como um todo, basicamente lidam apenas com os aspectos mais conhecidos e mais básicos do biografado, que o que resta pro ator é interpretar uma caricatura. E o Tolkien desse filme, ele é uma caricatura do início ao fim. O Nicholas Hoult, ele interpreta o Tolkien como um cara que o tempo todo ele tá imaginando, e ele tem aquele olhar inspirador que é super falso, super postiço. Isso resume o filme inteiro. Ele é um filme esquemático e artificial e corriqueiro demais. É uma pena. Então é isso. Agora eu quero saber de você. O que você acha do Tolkien, da literatura do Tolkien, desse filme agora do Tolkien? Diz aqui nos comentários, se inscreva no canal, curta o vídeo e é isso. Um grande abraço e até a próxima.